Essa pílula é um oferecimento Caoa Sherry. O governador João Dória fez críticas ao prefeito de São Paulo, Bruno Covas, que decidiu antecipar 5 feriados municipais para, alegadamente, tentar conter o avanço do coronavírus. Dória classificou a medida como falta de bom senso da gestão municipal. Em resposta, Covas disse que o senso que falta é o senso de urgência. As prefeituras de cidades da Baixada Santista também não gostaram da decisão de Covas e demonstraram preocupação em relação à antecipação de feriados. O medo de uma invasão em pleno auge da pandemia é tanto que o Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Baixada Santista, que reúne as 9 cidades da região, reuniu-se nesta quinta-feira por videoconferência. Já na região metropolitana de São Paulo, os prefeitos vizinhos da capital paulista fazem um apelo por mais medidas restritivas do governo do estado. Eles querem que seja adotado um lockdown em toda a região como medida para conter a disseminação do novo coronavírus. Hoje aqui em São Paulo, a população foi às ruas novamente pedindo fora Dória, criticando as medidas adotadas pelo governador na pandemia. Começo essa com você, José Maria Trindade. E aí, Zé, o que dizer desse atrito aí entre Bruno Covas e Dória, também desses pedidos da população paulista pelo impeachment do governador, Zé? Pois é, é tão confuso que eles, os mandatários, né, dos municípios, do estado, de uma cidade como São Paulo é o maior orçamento do país, só pede para a Previdência e para o estado de São Paulo, que contém o orçamento da cidade de São Paulo, né? Se eles não se entendem, imaginem os habitantes, né? Eu sempre digo que numa situação dessa é que se revelam os líderes. Um líder de fato que chegasse lá em São Paulo e mostrasse a realidade, pedisse o apoio do povo, não precisava ficar decretando nada e nem antecipando nada. As pessoas iam entender o sentido e um horizonte e obedecer e seguir. E como é feito isso aí, olha só, o governador João Dória quer o fechamento geral. Ele está evitando o termo lockdown, que é um tipo de lockdown, porque ele espera que, num determinado momento, possa fechar ainda mais, né? E aí é o lockdown de paralisar transporte público, paralisar absolutamente tudo, e seria crime sair nas ruas. Aí é que entra a solidez do posicionamento do presidente Jair Bolsonaro, que diz, peraí, isso é estado de sítio. E para um estado de sítio, que a Constituição determina, inclusive, um tempo, não pode ser mais de um mês, é preciso a assinatura, a aprovação do Congresso Nacional. E para prorrogar, só em estado de guerra. Nós não estamos exatamente no estado de guerra. É um tipo de guerra, mas não é uma guerra como a Constituição entendeu. É bom mesmo que o Supremo Tribunal Federal, agora, por determinação do presidente Jair Bolsonaro, analise como e o que pode um governador e um estado, ou seja, reanalise e jogue de vez nas mãos da União esse poder que é do presidente do Executivo Nacional, de definir a liberdade das pessoas. Só uma lei federal que pode definir isso, no mínimo, né? Agora, um fechamento tão rude assim, isso beira mesmo a estado de sítio, e aí seria um assunto a ser determinado pelo presidente da República. Não adianta. Esta confusão é a confusão que está na cabeça dos governadores e imagine na cabeça dos cidadãos. Esse abre e fecha atrapalha muito mais do que um fechamento total, porque as pessoas, os empresários compram insumos, compram comida para abrir o restaurante, fechou, né? E aí, o que ele vai fazer com aquele estoque? Isso é complicado demais, está errado. Augusto. O Bruno Covas, ele virou exportador de vírus chinês, né? Ele se livra, assim, pega os possíveis infectados e manda para o litoral. Feriado para todo mundo, vai embora. Ele está perplexo há 1 ano, ele não sabe o que fazer. Libera os veículos, fecha o trânsito, ele está completamente perdido. Agora, por exemplo, ele pegou o rodízio, que era, se eu não estou enganado, se o rodízio ia durante a manhã... Era das 7 às 10 da manhã às 10, e depois das 5 às 8. Às 8. E agora ele pôs só das
10 da noite às 5 da manhã. Isso, 8 da Na noite. cabeça dele, isso para melhorar o transporte público, na cabeça dele, os trabalhadores que vêm que viajam nos vagões de metrô e nos ônibus, eles deixam o carro em casa. Agora são todos donos de automóveis ali, alguns automóveis estrangeiros, inclusive, importados. Eles só não usam porque, sabe, não querem. Eles usam por desprendimento e porque eles não ligam para esses valores materiais, bens materiais, eles deixam o carro em casa. Né? Porsche, né? Carro italiano. Agora eles vão usar. O que ele tem na cabeça? O que ele tem na cabeça? Os passageiros do metrô e dos ônibus seguirão os mesmos. São os mesmos. Ele não sabe o que fazer. E eles ficam mais perdidos ainda pelo seguinte: os jornais só noticiam isso. Com a pandemia, o presidente Bolsonaro perdeu tantos pontos nas pesquisas de opinião. E os pontos dos prefeitos vão bem, né? Vão bem. O prefeito, o governador estão bem na cena. Estão tão bem na cena que preferem agora jogar lá para o litoral, para os outros prefeitos e vários do próprio partido, PSDB, para ver o que eles fazem com isso. O que fazem os outros prefeitos? Lockdown, fecha cidades e tal. Eles não têm a menor imaginação, nenhuma. E quando aparece alguém com imaginação, como os prefeitos mineiros, eles fingem que não conhecem. Diga, Ana. Olha, Vitor, nessa briga aí entre Covas e Dória, eu torço para a briga, porque são dois demagogos, como o Fiuza muito bem colocou, sempre buscando aí o aplauso fácil, a manchete, e a gente vê que ninguém sabe, absolutamente, não há unanimidade, como uma jornalista de uma grande emissora disse essa semana, que o choro era livre e que os especialistas eram unânimes no lockdown. Não é verdade, não existe unanimidade nessa pandemia e a gente tem que ter a humildade de falar que, primeiro que toda unanimidade é burra, ainda mais dentro de uma pandemia histórica. Então, isso prova, mais uma vez, que ninguém sabe o que está acontecendo, todo mundo vomita a palavra ciência, mas não coloca os números ali na mesa. E em relação ao outro assunto do Eduardo Paes, Vitor, só uma pequena nota aqui. Essa semana eu recebi uma foto de um amigo meu que levou a mãe para fazer uma caminhada na praia, no Rio de Janeiro, à 1h30 da manhã. A mãe é idosa, já tomou a vacina, já está vacinada, mas ela estava, Vitor, há 7 meses dentro de casa, muito magra, os músculos todos definhando, e ele pegou a mãe e foi dar uma caminhada 1h30 da manhã, porque ele estava com medo da polícia durante o dia. Então, esse é o absurdo que, infelizmente, estamos vivendo, e nós vamos ter que levantar em alguma hora, porque essa caminhada aí, nessa tirania que nós estamos vendo, não vai parar não, Vitor. Nós teremos que levantar em alguma hora como sociedade, unidos como sociedade, porque lockdown, não há ciência por trás de lockdown, e ainda mais dessa maneira como está sendo feito, onde você segrega uma população saudável, não segrega os idosos com comorbidade, as pessoas sensíveis, e ao mesmo tempo você restringe o horário de supermercados, você coloca todo mundo aí amontoado em transporte público. Não faz o menor sentido isso, Vitor. Nós temos que, de alguma forma, eu sei que estamos vivendo um momento delicado, que não podemos ir às ruas em manifestações, mas nós temos que encontrar alguma forma de parar essa caminhada aí enlouquecida desses tiranetes. Diga, Fiuza. Eu acho que essas autoridades, elas estão desmoralizadas por si mesmas, né? Elas se desmoralizaram, né? Se a sociedade tem o ímpeto de desobedecer, é porque essas autoridades, no caso o governador e o prefeito de São Paulo, pediram para não ser levadas a sério. Nós estamos vendo, Vitor,
uma guerrinha semântica, é isso? Uma guerrinha de palavras, eu custo a crer. Bom senso, senso de urgência. Esses personagens estão em Marte. Estão em Marte. João Dória e Bruno Covas são marcianos. Eles estão há um ano, como disse a Ana, banhados em demagogia, fazendo propaganda de salvação de vidas, propaganda enganosa, não fizeram nada contra a pandemia. Onde está a efetividade de alguma das ações? Augusto também já citou algumas do prefeito aí. Onde é que está a efetividade de alguma ação do governador de São Paulo e do prefeito? Eles detiveram o contágio em que nível, em que setores, em relação a que parte da população que seria mais ou menos vulnerável? Ninguém sabe. Ninguém sabe, eles não sabem. Eles estão, portanto, ali num púlpito, né? Eles estão, portanto, numa viagem retórica há um ano. Onde está, em São Paulo, por exemplo, a ação que nós vimos e temos trazido aqui nos Pingos, os prefeitos, usando até voluntários para evitar aglomeração? Por que jamais isso foi feito em São Paulo? Com voluntários ou com a enorme quantidade de efetivo de agentes públicos que servem para apavorar e coagir a população, mas não para disciplinar. Onde estão? Existem aglomerações, existem as filas, existe a conduta indevida do cidadão, existe. Onde é que está a diretriz desses supostos combatentes contra a pandemia para organizar a vida na sociedade? Que, como já dissemos, né, o lockdown perfeito imaginário, que jamais será possível, seria você cavar um porão para a humanidade se esconder lá dentro. Se tem circulação, tem vírus em circulação. E a circulação e o contágio dentro de residências, dentro de estabelecimentos de idosos, por exemplo, já foi constatada. Não existe isolamento perfeito. A epidemia escala a revelia dessas medidas espetaculosas e ditatoriais. Ela talvez escalasse menos com mais bom senso, né? Já que eles querem fazer a dança da retórica, né? O senso isso, o senso aquilo. Né? Se você procurasse, né, sair desta propaganda maldita, por exemplo, usaram o Instituto Butantan para dizer que salvaram um determinado número de vidas com esse tipo de política. Olha, eu espero realmente que quem fez isso seja responsabilizado algum dia. Senão a gente deu adeus à institucionalidade, senão a gente deu adeus à ideia de sociedade. A gente viu esse prefeito aí, Bruno Covas, trancando tudo, indo para o Maracanã, no meio de 2.500 pessoas. A gente viu ele lá com essa imprensa que faz esse papel que acabamos de demonstrar aí, panfletagem barata no momento de crise sanitária. A gente viu lá as fotos das valas sendo abertas em cemitérios, dando um recado no início da pandemia, um ano atrás, de que havia uma mortandade, que você precisava expandir o número de vagas nos cemitérios. Eles precisariam hoje estar demonstrando, né? Onde é que está, no ano de 2020, essa explosão, né, esse extermínio populacional? Não é constatável. No registro civil, pelo menos, não tem. Né? É isso, são pessoas morrendo, mas eles usam esses dados. Né? O aumento de mortes de 2019 para 2020, proporcionalmente, não é o maior da história. Tem 2015 para 2016, é maior proporcionalmente. 2017 para 2018 também é maior. Mas eles estavam lá, não estavam? Com as fotos das valas abertas em cemitérios. Eles só fizeram isso. E aí foi para a capa de jornal, foi para o Washington Post, foi para a imprensa internacional. Disse, ó, o Brasil, né, tem um extermínio populacional. Então, a única coisa que esses personagens fizeram foi propaganda. Propaganda mal feita. Então, está na hora da sociedade se salvar. Né, porque esses personagens, eles vão levar vocês, né, pro brejo. Estão sendo levados para o brejo.
não tem direito. Como disse o Augusto, eles estão perdidos. Veio o Romeu Zema, é governador de Minas, né? Completamente desmoralizado por si mesmo também, dizendo que não, porque eu estou seguindo a política do Reino Unido, que tem um péssimo resultado, um péssimo recorde na pandemia, porque os ingleses não devem estar seguindo uma plataforma baseada em achismo, então eu estou seguindo os ingleses. Isso é uma vergonha. Uma autoridade, o Romeu Zema, que estava até anteontem dizendo que não ia trancar nada. A população está a pé, está perdida, ela tem todo o direito de parar de acreditar nessas autoridades e de tomar suas próprias decisões responsáveis. Algo mais, Augusto? Não, eu queria registrar só o seguinte, o Zé tem dito, e eu ouço com muito respeito e atenção os argumentos do Zé, que o governo federal tem que assumir esse papel de órgão centralizador dos esforços, tal. Eu até concordo com isso. Agora, que fique claro, e isso o governo federal deve exigir, que fique claro que o Supremo Tribunal Federal não permitiu que o governo agisse e que deu toda a liberdade para governadores e prefeitos, porque senão vão atribuir a ele o que deve ficar no colo ou nos ombros, ou seja lá onde for, de prefeitos e governadores. Eles controlaram a epidemia, eles tiveram todos os poderes para isso, eles fizeram o diabo, gastaram o dinheiro, não aplicaram em saúde, adoraram o papel de reizinho, adoraram, todos eles. Prefeitos do interior mas são orgasmos sucessivos, fecha a cidade, abre a cidade, proíbe uma loja qualquer de um funcionário, libera outra, tal. Eles são tão enlouquecidos. É bom deixar claro que ele vai pegar uma herança maldita, essa sim. E aí tudo bem, começa do ponto em que parou.